Boa noite a todos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O primeiro secretário dessa casa fará a leitura da ata da sessão ordinária de 11 de abril de 2016. Boa noite a todos. Ata da sexta sessão ordinária realizada em 11 de abril de 2016. No dia 11 do mês de abril do ano de 2016, às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Boracéia em sua sexta sessão ordinária, sob a presidência do senhor vereador Gabriel Henrique Bergamin. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos senhores vereadores Edmundo de Barros Francischini, Ademir Antônio Videira Bright, José Ricardo Salles, Gabriel Henrique Bergamin, Luiz Ferreira da Silva Filho, André Aparecido Francischini, Arcângelo Riso e Valdeci Aparecido da Silva e Flávio Cassiano. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos do dia. Iniciando o expediente do dia, o senhor presidente solicitou ao senhor vereador Luiz Ferreira da Silva Filho para proceder à leitura de um trecho bíblico. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para proceder à leitura da ata da quinta sessão ordinária realizada em 28 de março de 2016. Nesse momento, o vereador Edmundo de Barros Francischini solicitou a palavra e requereu verbalmente a dispensa da leitura da ata devido ao grande número de trabalhos para o dia de hoje, bem como todos já terem conhecimento do seu conteúdo. Em sendo assim, o senhor presidente colocou em discussão e votação o requerimento verbal do vereador. Em discussão, ninguém se manifestou e em votação foi aprovado por unanimidade. Após, o senhor presidente colocou em votação para aprovação a referida ata. Em discussão, ninguém se manifestou e em votação foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário para proceder à leitura do projeto de lei 16/2016, de 6 de abril de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sob subvenção à APAE. Fim da sua leitura, o presidente colocou em discussão e votação para deliberação. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Continuando, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para proceder à leitura do projeto de lei 17/2016, de 6 de abril de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de cargos temporários para a execução de convênio com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Fim da sua leitura, o presidente colocou em discussão e votação para deliberação. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário para proceder à leitura do projeto de lei 18/2016, de 6 de abril de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que
que dispõe sobre a criação de cargos temporários para a execução de convênios com o Ministério do Esporte. Fim da sua leitura, o presidente colocou em discussão e votação para deliberação. Em discussão, o vereador Arcângelo pediu a palavra e se manifestou no sentido de que o cargo de coordenador de núcleo não constava o nível de escolaridade, o que era necessário para o cargo em questão. E ninguém mais se manifestando, colocou o projeto em votação, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para proceder à leitura do projeto de lei do Legislativo, número 4/2016, de 7 de abril de 2016, de autoria do Legislativo Municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1935, de 11 de dezembro de 2015, e revoga a Lei número 1955, de 15 de março de 2016. Fim da sua leitura, o presidente colocou em discussão e votação para deliberação. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi aprovado por maioria de votos. Votando o contrário, o vereador Arcângelo Riso. A seguir, o senhor presidente solicitou aos secretários para procederem às leituras dos requerimentos de urgência especial aos projetos de lei número 17 e 18/2016 e ao projeto de lei legislativo número 04/2016. Findas as leituras, o senhor presidente colocou em discussão e votação para aprovação. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foram aprovados por unanimidade os requerimentos de urgência especial aos projetos de lei 17/2016 e legislativo 04/2016. E por maioria de votos, o requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 18/2016. Votando contrário, o vereador Arcângelo Riso. Ato contínuo, o segundo secretário procedeu à leitura da moção de congratulação número 01/2016, de 9 de abril de 2016, de autoria do vereador José Ricardo Salles, que congratula a senhora Sandra Regina Cantarelli Orestes pelos serviços prestados à comunidade braceense, enquanto exercia sua função de enfermeira. Fim da sua leitura, o presidente colocou a moção em discussão e votação para aprovação. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o primeiro secretário procedeu à leitura da indicação número 29/2016, de 4 de abril de 2016, de autoria do vereador José Ricardo Salles, que solicita ao Executivo Municipal que no mês de comemoração do aniversário da cidade dê oportunidade para os artistas locais se apresentarem nos eventos comemorativos, principalmente na festa do Peão de Boiadeiro. E ao final o vereador fez suas justificativas verbais. Continuando, o segundo secretário procedeu à leitura da indicação número 30/2016, de 4 de abril de 2016, de autoria do vereador Gabriel Henrique Bergamin, que solicita ao Executivo Municipal a instalação de sinal de Wi-Fi no centro de eventos da cidade. E ao final, o vereador fez suas justificativas verbais. Em seguida, o senhor presidente passou para o uso da palavra, e como não havia inscritos e nem mais matérias do expediente, o senhor presidente encaminhou os projetos às seguintes comissões permanentes para emissão de parecer para posterior discussão e votação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, composta pelos seguintes vereadores: José Ricardo Salles, Ademir Antônio Videira Braide e Edmundo de Barros Francisquini. E Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, composta pelos seguintes vereadores: Ademir Antônio Videira Braide, Flávio Cassiano e José Ricardo Salles. Em seguida, determinou a suspensão da sessão por 10 minutos, para que as comissões competentes dessem seus pareceres aos projetos do dia.
em regime de urgência especial. Reaberta a sessão, o senhor presidente passou para a ordem do dia, comunicando os pareceres das comissões referentes aos projetos, os quais foram favoráveis. Em seguida, o senhor presidente solicitou aos secretários para procederem à leitura dos pareceres das comissões. Fim das leituras, o senhor presidente passou os projetos de única discussão e votação. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para proceder à leitura do projeto de lei número 17/2016, de 6 de abril de 2016, de autoria do Executivo Municipal, pela emenda. Fim da sua leitura, o presidente colocou em discussão e votação para aprovação. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário para proceder à leitura do projeto de lei número 18/2016, de 6 de abril de 2016, de autoria do Executivo Municipal, pela emenda. Fim da sua leitura, o presidente colocou em discussão e votação para aprovação. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi aprovado por maioria dos votos. Votando contrário, o vereador Arcângelo Riso. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para proceder à leitura do projeto de lei do Legislativo número 04/2016, de 7 de abril de 2016, de autoria do Legislativo Municipal, pela emenda. Fim da sua leitura, o presidente colocou em discussão e votação para aprovação. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Seguindo, o senhor presidente comunicou o convite formal enviado pelo setor social deste município, convidando a todos para o evento do comércio a realizar-se no dia 23/4, às 20h30, no Instituto Regal do Milbra, bem como anunciado que na página da internet tem um link onde estão as opções de votos para o Prêmio Destaque 2015, convidando a todos para a votação. Em seguida, o senhor presidente passou para o uso da tribuna, e como não havia inscritos, nem mais matérias para a ordem do dia, e nada mais havendo a tratar, o presidente desta casa, Gabriel Henrique Bergamin, terminou agradecendo seus nobres colegas e a todos os munícipes presentes, solicitando a lavratura desta ata, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Regina Sela de Godoy Paulino, a redigi e a digitei. Eu, José Ricardo Salles, primeiro secretário, a subscrevo. Coloco em discussão e votação para aprovação a ata de 11 de abril de 2016. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. O segundo secretário dessa casa fará a leitura do ofício 19/2016. Ofício número 19/2016, de Boracéia, 25 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor Marco Vinícius Bilanceiro, digníssimo prefeito municipal. Durante a presente legislatura, foram concedidos alguns títulos de cidadãos boraceenses que ainda pendem serem entregues aos seus beneficiários. Diante disso, solicito a Vossa Excelência digne-se de designar data e horários para a realização das entregas dessas homenagens, incumbindo-se de seus respectivos preparativos. Sendo só para o momento, reitero o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Gabriel Henrique Bergamin, presidente da Câmara. Esse ofício foi passado algumas indicações pedindo o título de cidadão para algumas pessoas, né? Até vários vereadores passou. Nós estamos finalizando o quarto ano, entrando no segundo semestre do quarto ano e não foi feito nada ainda desses. Não foi elaborado nenhum evento para dar o título para essas pessoas. Então, passou um ofício. Acho que seria até interessante se os senhores quiserem assinar junto para mandar para o prefeito, para tomar as providências antes que finalize o ano aí e acaba não fazendo a entrega desses títulos. O senhor me permite? Pois não. Eu particularmente, eu acho
meio que inoportuno esse tipo de atitude agora, no momento praticamente próximo às eleições. Vai transparecer que é uma jogada aí para agradar o cidadão somente agora, né? Alguém vai perguntar por que depois de tanto tempo só agora próximo da eleição? É só minha opinião, senhor professor. Na verdade, assim, existem títulos que foram passados no primeiro ano, então já fazem 3 anos, uma coisa. 80% das pessoas que serão homenageadas são de fora, mas entra nessa tese também. Daqui a pouco entra em período eleitoral e de repente eles se enquadram nisso. Mas fica aqui o pedido para que pelo menos algum tipo de providências eles tomem. Vamos para as indicações. O primeiro secretário fará a leitura da indicação 32/2016. Indicação número 32/2016, de 20 de abril de 2016. Autor: Edmundo de Barros Francischini, vereador. Assunto: denominação ao prédio da creche municipal no Jardim Paraíso de professora Ermelinda Francischini. Excelentíssimo senhor Gabriel Henrique Bergamin, digníssimo presidente, o vereador que essa subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo cópia da seguinte indicação: que a Prefeitura Municipal de Boracéia estude a possibilidade de dar o nome de professora Ermelinda Francischini ao prédio da creche municipal, localizado no Jardim Paraíso. Justificativa: a distinta professora Ermelinda Francischini, minha irmã, dentre os 7 irmãos, hoje já falecida, foi professora aqui em Boracéia, na escola do bairro Anhumas, e depois na escola estadual professora Edir Lemes Gavioli Facioli, no período de 1960 a 1969. Foi casada com o Dr. Wilson Sinatura, cirurgião dentista, junto à escola Edir. Tem 2 filhos e 3 netos. Casa de Leis, Leonardo Gavioli, Boracéia, 20 de abril de 2016. Edmundo de Barros Francischini, vereador. Vereador Edmundo? Pois não, presidente. Então eu estou fazendo essa indicação dizendo que, então eu dentro da nossa família, que são 7 irmãos, 3 mulheres e 4 homens, né? Então a Ermelinda, que nós carinhosamente a chamávamos de Dinda, ela morou aqui em Boracéia, né? Aqui na casa que hoje pertenceu, onde mora José de Souza Melo. E ela licionou aqui em Boracéia, começando pela escola do bairro Anhumas, naquela época difícil em que a professor, só dispunha de charrete. Então tinha um garoto que a levava e ficava lá durante o período da aula, depois retornava para casa. Isso acho que foi uns 2, 3 anos. E depois ela foi transferida aqui para a escola Edir, onde licionou até o ano de 1969, 70, e depois transferiu residência para Jaú, lá continuando também com a brilhante função de professora primária. E foi casada com o Dr. Wilson Sinatura, que é o presidente da Câmara, o primeiro, o segundo presidente da Câmara, né? Era cirurgião dentista. Então aí fica o meu pedido e que o nosso distinto prefeito Marcos Vinícius estude a possibilidade de doar o nome para a creche que está sendo construída ali no Jardim Paraíso. Então fica aí, presidente, o meu pedido. Ok, senhor. O segundo secretário fará a leitura da indicação 33/2016. Indicação número 33/2016, do dia 20 de abril de 2016. Autores: Luiz Ferreira da Silva Filho e André Aparecido Francischini, vereadores. Assunto: conserto de ponte municipal que dá acesso ao sítio Santo Antônio, no bairro Mumbuca. Senhor presidente, os vereadores que essa subscrevem requerem que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo cópia da seguinte indicação: que a Prefeitura Municipal de Boracéia conserte a ponte sobre o córrego que dá acesso ao sítio Santo Antônio, no bairro Mumbuca. Justificativa: devido às fortes chuvas passadas, a ponte cedeu e está dificultando o trajeto dos vereadores e dos moradores, veículos, etc. Casa de Lei Leonardo Gavioli, Boracéia, 20 de abril de 2016,
Vereadores Luiz Ferreira Silva Filho e André Aparecido Francisquini. Nós não temos inscrito hoje para o uso da palavra. Os autores do moção de manifestação. Pois não, senhor? Os autores do moção de manifestação. Não. Ô, Gabriel, em si, então, o Elias falar. Está escrito, perdão, desculpa. O vereador Ademir Antônio Videira Wright fará o uso da palavra. Desculpa, Ademir. Desculpa. Tribuna. Não, pode ser. Mas usa lá. Faz parte. Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar, na verdade, o Departamento de Esportes de Boracéia, especialmente o pessoal aí do Jiu-Jitsu, e no último domingo, dia 17 de abril, participaram de um campeonato, uma Copa Jiu-Jitsu Clube, uma competição de nível regional na cidade de Macatuba. E os nossos atletas foram muito bem, conseguiram aí ganhar aí 12 medalhas. Então, fica aí meu registro, eu vou citar aqui o nome deles aqui. O professor Rubens, medalha de bronze. O Tairo, medalha de ouro. Jonathan, prata. Diego, ouro. Ícaro, bronze. Luiz Henrique, bronze. Maicon, prata. Marcelo, bronze. Iago, prata. Igor, medalha de ouro. Rafael, prata. E Danilo, bronze. Então fica aqui nosso reconhecimento, esse pessoal que batalha aí no esporte, e parabéns a todos aí, principalmente o Departamento de Esportes. Tomara aí que a administração invista mais, incentivando esses atletas aí, é muito legal isso daí, pode ajudar até no combate a drogas, né? Incentivando e apoiando aí. Obrigado. Ok. O primeiro secretário dessa casa fará a leitura do projeto de lei 16/2016. Projeto de Lei 16/2016, de 6 de abril de 2016. Autor: Marcos Vinícius Bilancieri, Prefeito Municipal. Assunto: que dispõe sobre subvenção à APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Bariri, São Paulo. Coloco o projeto em discussão e votação para aprovação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Hoje foi tranquilo, né? Não havendo mais matéria, agradeço a presença de meus nobres colegas e munícipes presentes e dou por encerrada a presente sessão.